Bem-vindo! Hoje veremos um dos casos arquivados mais antigos já solucionados. Um caso que levou mais de 60 anos para ser solucionado. Vamos conferir esse mistério em Spokane, também conhecida como Lilac City, a maior cidade do estado de Washington. Ele está localizado no leste de Washington, perto do rio Spokane e das montanhas Selkirk. É conhecida por sua cultura vibrante, com muitos museus e teatros, e por sediar o Spokane Hoop Fest, o maior torneio de basquete do mundo. Em 13 de julho de 1949, na cidade de Spokane, Cal e Elaine Rogers foram abençoados com uma linda menina, a quem deram o nome de Candace. Eles ficaram muito felizes com o nascimento de sua primeira filha. Candace era uma menina muito linda. Ela teve uma infância feliz e despreocupada e cresceu sem qualquer preocupação do mundo. Ela era muito querida por sua família e amigos, que a chamavam carinhosamente de Candy. Ela era uma criança amigável, extrovertida e sempre disposta a fazer novos amigos. Ela frequentou a Holmes Elementary School em Spokane, onde era amada por seus colegas e professores. Ela se juntou ao Campfire Girls, uma organização de escoteiras. Como parte de suas responsabilidades, ela foi incumbida de vender balas de hortelã Campfire ao público para arrecadar dinheiro para suas viagens. Ela fazia isso regularmente e, mesmo com a pouca idade de 9 anos, seus pais costumavam deixá-la ir de porta em porta sozinha para vender as balas. No dia 6 de março de 1959, que foi uma sexta-feira normal e monótona em Spokane, Candy foi para a escola como fazia todos os dias e depois voltou para casa. Depois que ela saiu para vender Campfire no bairro onde ela morava. Era comum que Candy fosse vender suas balas sem supervisão. A vizinhança era geralmente segura e seus pais não se preocupavam, desde que ela voltasse antes do anoitecer. No entanto, com o passar do dia, seus pais começaram a ficar cada vez mais preocupados quando ela não voltou para casa. Quando a noite chegou e Candy ainda não estava em casa, eles entraram em pânico. Eles relataram o desaparecimento dela à polícia e logo toda a comunidade estava procurando por Candy. No entanto, em 1959, sem GPS, câmeras, telefones celulares ou qualquer outra tecnologia que temos hoje, os oficiais tinham muito pouco recurso para procurar por ela. No entanto, eles encontraram uma caixas de balas Campfire como as que Candy estava vendendo. Essas caixas foram encontradas na Petite Drive, indo para o norte, longe do bairro de West Central, onde Candy e seus pais moravam. Nos dias que se seguiram, estimam-se que mais de 1.200 voluntários de Spokane e arredores se juntaram à busca por Candy. Eles vasculharam a cidade e os arredores, mas ela não foi encontrada em lugar algum. Até a Força Aérea dos Estados Unidos contribuiu, fornecendo uma tripulação de helicóptero que vasculharia as áreas remotas ao redor de Spokane de cima. Tragicamente, um dia após o desaparecimento de Candy, este helicóptero caiu no rio Spokane após colidir com algumas linhas de alta tensão acima da área. 3 dos 5 tripulantes morreram no acidente. Os outros 2 tripulantes ficaram feridos, mas sobreviveram. Os esforços de busca continuaram nas 2 semanas após o acidente, mas o número de voluntários estava diminuindo, pois muitos haviam perdido a esperança de encontrar a jovem. Mas em 21 de março de 1959, 2 aviadores de Fairchild estavam caçando na floresta perto da velha estrada de trails e um local a cerca de 7 milhas da casa de Candy.
Eles encontraram um par de sapatos femininos na floresta. Obviamente, eles também ouviram falar do desaparecimento de Candy. No caminho de volta, se perguntaram se aqueles sapatos eram dela. Quando relataram o que encontraram às autoridades, uma equipe de busca foi organizada e no dia seguinte, esta equipe foi até a área onde os caçadores encontraram os sapatos. Apenas alguns minutos depois da busca, o corpo de Candy foi descoberto enterrado sob uma camada rasa de arbustos. Embora seus pais tivessem esperanças que ela talvez estivesse viva, eles agora sabiam com certeza que ela se foi para sempre. E eles ficaram arrasados. Quando o corpo de Candy foi encontrado, a polícia florense não era nada como é hoje. Em 1959, não havia análise de DNA. Quando examinaram o corpo de Candy, tudo o que puderam dizer foi que ela estava morta há cerca de 2 semanas e que havia sido cruelmente estrangulada até a morte com um pedaço de sua própria roupa. Eles também foram capazes de dizer que ela havia sido abusada sexualmente antes de sua morte. Devido a isso, os policiais tiveram o cuidado de preservar todas as evidências encontradas na cena do crime. Eles guardaram amostras das roupas de Candy, que acreditam conter o DNA da pessoa que a matou. Apesar do fato de que o teste ou análise de DNA ainda não existia na época, eles armazenaram as evidências na esperança de que algum dia isso os ajudasse a resolver o caso. Fora isso, a polícia realmente não tinha muito com o que trabalhar. Eles fizeram um pedido ao público pedindo que qualquer pessoa com pistas ou informações sobre o assassino se apresentasse. Este foi o início de uma longa e cansativa investigação. Mal sabiam eles que isso se arrastaria por mais de 60 anos. Em 1959, não havia nenhum programa de criminosos sexuais registrados, então em vez disso, a polícia procurou todos os indivíduos na área com históricos criminais semelhantes. Eles também seguiram milhares de dicas fornecidas a eles pelo público, mas muito poucas realmente se mostraram úteis. No entanto, eles se concentraram em vários suspeitos nos estágios iniciais da investigação. Um dos principais suspeitos contra quem a polícia nunca teve provas suficientes, mas a quem eles questionavam seriamente era Morse. O Morse foi um assassino em série que assassinou 2 mulheres de Spokane e quase matou uma terceira em uma onda de violência contra mulheres e meninas no país no final dos anos 1950 e 60. Quando o corpo de Candy foi encontrado, havia um pedaço de goma de mascar de uva, um sabor que Morse gostava, aumentando as suspeitas da polícia. No entanto, Morse foi posteriormente descartado por evidências de DNA em 2001. Outro suspeito que a polícia tinha na época era um homem chamado Alfred Graves. Alfred tinha 50 anos e morava na 8h15 da manhã em Cannon Street. Ele cometeu suicídio sufocando-se com monóxido de carbono em seu carro no dia em que o corpo de Candy Rogers foi encontrado. Alfred deixou uma nota de suicídio no veículo estacionado no Hill Drive, mas o conteúdo da nota nunca foi divulgado. Na época, ele estava envolvido em denúncias de que havia tentado algum contato inapropriado com várias mulheres. Além disso, a polícia encontrou recortes de jornais sobre mulheres e crianças molestadas na sala onde os túmulos estavam. Eles também encontraram pinos de bob e alguns pedaços de corda no porta-malas de seu carro. Os investigadores da época estavam particularmente interessados na corda porque os corpos de Candy mostravam marcas que pareciam indicar que uma corda havia sido amarrada em sua cintura. No entanto, nenhuma corda foi encontrada com seu corpo. Como Alfred se matou e a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência que o ligasse a Candy, eles não podiam ter certeza de seu envolvimento. Havia outro suspeito que também se suicidou.
Este homem era James Howard Barnett, 49 anos. Ele era um suspeito porque ele também tinha um histórico criminal. Ele foi levado sob custódia da polícia em 1960 por supostos crimes sexuais contra uma criança. Ele se enforcou em sua cela na prisão do condado de Spokane em 7 de fevereiro de 1964, dias depois de ser preso sob suspeita de molestar uma criança. Em um detalhe terrível que foi divulgado ao público, descobrimos que Barnett escreveu uma mensagem na parede de sua cela com seu próprio sangue, que dizia: "Pequei contra o Senhor". No entanto, a polícia nunca teve provas suficientes contra Barnett para ligá-lo ao assassinato. Eventualmente, apesar dos esforços obstinados tanto no Departamento de Polícia de Spokane quanto fora dele, o caso foi arquivado. Havia uma falta de pistas tangíveis para os investigadores seguirem, mas eles nunca desistiram. Na verdade, à medida que os detetives originais envelheceram e se aposentaram, eles passaram o caso para os investigadores mais jovens que os substituíram e os encorajaram a continuar cavando na esperança de encontrar algo que os investigadores iniciais haviam perdido. Isso se tornou uma tradição, pois uma geração de detetives passava o caso de Candy para a próxima geração e, dessa maneira, o caso de Candy foi mantido vivo entre a polícia de Spokane. Eles trabalharam no caso por décadas, esperando que eventualmente algo aparecesse. E finalmente aconteceu. No início de 2021, o caso estava sendo trabalhado pelo sargento Zach Stormen e detetive aposentado do Departamento de Polícia de Spokane Brian Raymond. Eles eram 2 investigadores em uma longa fila de oficiais, nunca dispostos a desistir do caso de Candy. E finalmente no início de 2021, um cientista forense do laboratório criminal sugeriu enviar as evidências do caso de Candy para uma empresa privada de sequenciamento de genoma no Texas. Uma amostra de sêmen coletada da roupa de Candy foi fornecida a esse laboratório. O técnico de laboratório afirmou que depois de mais de 60 anos foi em si um pequeno milagre que essa amostra estava bem preservada. A maioria das evidências coletadas na cena do crime original não foram armazenadas adequadamente e foram contaminadas nos anos que se passaram. Felizmente, essa peça crucial de evidência foi mantida em um frasco Mason hermético, preservando-a perfeitamente. O espécime foi inserido em um banco de dados de genealogia, que reduziu as possíveis correspondências a 3 irmãos: John Ray Hoff, Andrew Hoff e Terry Allen Hoff. John Ray foi o único dos 3 a ter filhos. Os detetives contataram sua filha, Katie Hoff, e perguntaram se ela estaria disposta a fornecer uma amostra de DNA para que eles pudessem testar contra as evidências da cena do crime décadas atrás. Katie concordou e em setembro de 2021, apresentou seu DNA à polícia. Quando os resultados chegaram, não havia mais questionamentos. O DNA de John Ray Hoff combinou perfeitamente com o DNA deixado na cena do crime décadas antes. A polícia finalmente encontrou o homem. Infelizmente, porém, eles não puderam fazer a justiça que ele merecia quando souberam que John havia se matado em 1970. John Hoff entrou para o exército aos 17 anos e, na época do assassinato, morava em Spokane, a apenas cerca de 1 quilômetro de distância de onde Candy morava. Ele tinha 20 anos em 1959 quando cometeu o terrível ato de agredir e assassinar a pobre Candy. Ele conheceu Candy através de sua irmã de 10 anos na época, que fazia parte da mesma tropa de garotas. Esta não foi a única vez que ele faria algo horrível. Em 1961, 2 anos após o assassinato de Candy, Hoff foi condenado por agressão em 2º grau com intenção de matar.
Nesse incidente, ele abordou uma mulher, removeu à força as roupas da vítima, amarrou-a com suas próprias roupas e a estrangulou antes de fugir do local. A vítima sobreviveu e Hoff passou 6 meses na prisão pelo ataque. Com base em sua condenação, Hoff foi declarado desertor do exército e foi dispensado. Ele trabalhava como vendedor de porta em porta e trabalhava em uma madeireira na época de sua expulsão do serviço militar. Em 1970, aos 31 anos, Hoff cometeu suicídio. Para ter 100% de certeza de que Hoff era de fato o homem, a polícia obteve um mandado para exumar seu corpo e coletar uma amostra de DNA para testar as evidências. Quando o fizeram, voltou como uma combinação perfeita. Não havia dúvida de que depois de 60 longos anos do que parecia ser uma investigação sem fim, eles finalmente encontraram o homem que acabou com a vida da pobre menina. 60 anos é muito tempo, e quase todos os parentes de Candy faleceram sem jamais descobrir quem foi o responsável por seu assassinato. Seus pais morreram se perguntando quem havia tirado a filhinha deles. A prima de Candy, Joanne Posse, agora com 70 anos, estava disponível para comentar quando a notícia foi divulgada. Não é o encerramento, mas pelo menos há alguma forma de satisfação em saber que a pessoa que fez isso é pelo menos identificada, disse ela. Ele pode estar em um túmulo, mas tem um nome. Embora a própria prima tenha ficado aliviada por finalmente ter respostas, ela sabe que é algo que os pais de Candy nunca tiveram. Eles nunca o viram pagar ou morrer por isso ou o que seja, ela disse. Eles foram para o túmulo sem saber, e isso foi difícil. Muito difícil. Os detetives de Spokane ficaram muito felizes com o final de um caso no qual trabalharam por mais de 60 anos. Os detetives de crimes graves, Zack e Stormen, disseram que o encerramento do caso demorou muito. É o Monte Everest dos nossos casos arquivados. Aquele que nunca poderíamos superar. Mas, ao mesmo tempo, ninguém nunca esqueceu, disse ele. Finalmente, ao longo de 6 décadas, o caso foi solucionado e esperamos que onde quer que Candy esteja, que descanse em paz. Esse foi um caso que ninguém esperava ser solucionado, e você o que acha desse caso? Se inscreve no canal para mais vídeos como esse, até mais!